Sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Sérgio Pinto, que é médico ortopedista e dedica muitos anos da sua vida à cirurgia de ombro. Sérgio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Sérgio, eu queria conversar com você sobre cirurgia do ombro. A gente sabe que a cirurgia no ombro evoluiu muito durante esses anos e os métodos de tratamento também evoluíram. E um dos métodos de tratamento mais comuns para as patologias do ombro é a videoartroscopia. Conta pra gente o que é videoartroscopia do ombro. Então, Marcelo, a videoartroscopia de ombro é um método que se utiliza uma microcâmera para investigar e tratar a maioria das patologias cirúrgicas do ombro. Ela é feita através de pequenos cortes no ombro e utiliza soro fisiológico sob pressão para melhorar a visualização e o tratamento dessas doenças. Para uma videoartroscopia, o paciente precisa ser anestesiado. Como é essa anestesia? Então, a anestesia para a videoartroscopia do ombro geralmente é feita através de uma anestesia geral, que o paciente dorme, mas uma anestesia em todo o braço, que a gente chama de bloqueio de plexo. Então, o braço fica dormente, sem sensibilidade, por volta de umas 12 horas após a cirurgia. Quais são as principais indicações para a videoartroscopia do ombro? A principal indicação são as rupturas do manguito rotador. Então, aqui no modelo nós temos o ombro, que é composto da clavícula, escápula e úmero, e o manguito rotador, esse conjunto de tendões, que é o subescapular, supraespinal, infraespinal e redondo menor. Então, nessa cirurgia, normalmente o tendão desinsere. Quando a gente chama de ruptura do manguito rotador, normalmente a gente está falando de uma desinserção do tendão, normalmente do supraespinal, que ele fica numa área de mais atrito. Então, acontece uma desinserção do supraespinal do osso do úmero. E o que a gente faz nessa cirurgia, vou mostrar no modelo aqui, a gente utiliza pequenas âncoras, pequenos parafusos, que pode ser de metal ou de tecido, e que a gente coloca esse parafuso dentro do osso. Vou mostrar como é feito. Então, esse parafuso já vem com uma chave, e esse parafuso é inserido dentro do osso, como se fosse prendendo assim, e saem fios que a gente passa esse fio através do tendão para suturar esse tendão de volta no osso. Nessa mesma cirurgia, a gente faz uma limpeza, que a gente chama de bursectomia, e também, normalmente, a gente faz um raspado desse acrômio para diminuir o atrito do manguito com o osso. Sérgio, alguns pacientes tiram o ombro do lugar, né? Eles têm luxação recidivante, e alguns desses pacientes precisam ser tratados cirurgicamente. A videoartroscopia trata esse tipo de patologia? Sim. Então, a luxação é quando o úmero, o osso do braço, sai do encontro da glenoide. Então, é o deslocamento desse úmero da glenoide e alguns pacientes começam a ter isso de repetição. E a videoartroscopia é bem útil na grande maioria das luxações do ombro. Nesse caso, a gente faz uma fixação desse ligamento na glenoide para refixando esse ligamento, diminuir a incidência de luxações. Alguns casos de luxação que precisam de enxerto ósseo, aí sim a indicação é de cirurgia aberta. Então, alguns casos que precisa de auxílio de osso para fixação, a gente faz não por videoartroscopia, mas por técnica aberta. A videoartroscopia é uma técnica minimamente invasiva. Ela trata fraturas também? Alguns casos de fraturas, elas podem ser tratadas por videoartroscopia. Quando a gente fala de fratura, a maioria das fraturas, elas são feitas por técnicas abertas. Mas quando a gente tem fraturas pequenas, principalmente na parte superior do úmero, de glenoide, podem ser tratadas por videoartroscopia, mas são casos incomuns. Sérgio, conta pra gente como é a internação desses pacientes que vão ser submetidos à videoartroscopia do ombro. Então, o paciente operado de cirurgia do ombro, ele interna normalmente no mesmo dia da cirurgia. É feita a cirurgia que dura mais ou menos 1 hora. Em cerca de 1 a 2 horas ele já está no quarto e algumas horas depois ele já está até deambulando no quarto. Como é feito esse bloqueio anestésico no braço, ele vai ficar com o braço dormente nas primeiras horas. No dia seguinte, se já não tiver passado completamente, já vai ter passado a maioria do processo anestésico do bloqueio, ele já vai poder fazer exercícios de cotovelo, punho e dedos. Mas ele vai usar a maior parte do tempo a tipóia, que é uma mobilização que a gente coloca no braço. Ele pode tirar essa tipóia para os exercícios, para se vestir, para a higiene pessoal. E quando ele estiver bem em repouso, ele pode deixar até o braço em cima do corpo.
Sérgio, além das lesões do manguito, luxações recidivantes e fraturas, como você disse, quais são as outras patologias que podem ser tratadas por videoartroscopia do ombro? Então, a gente também tem que lembrar das patologias da articulação acromioclavicular. Então, o desgaste da acromioclavicular ou a inflamação, que é uma patologia relativamente comum. A gente faz a ressecção dessa ponta da clavícula, que é chamada de cirurgia de Mumford. Para as lesões do bíceps também, são patologias muitas vezes abordadas na cirurgia, que muitas vezes a gente tem que fixar esse tendão. E as lesões labrais internas do ombro, que é como se fosse um menisco dentro do ombro, a gente pode tratar por videoartroscopia. Também alguns casos de calcificação no tendão, que é uma cirurgia muito semelhante ao do manguito rotador, a gente pode fazer por esse método. Sérgio, fui submetido a uma videoartroscopia do ombro. Eu preciso ficar imobilizado depois dessa cirurgia? Normalmente sim. O tempo é muito variável, normalmente entre 4 a 6 semanas, depende de uma série de fatores, mas o uso de tipoia é muito comum depois da cirurgia. Normalmente com 2 semanas a gente tira os pontos e assim que tira a tipoia, nesse período de 4 a 6 semanas, começa o processo de reabilitação. Após uma cirurgia de videoartroscopia do ombro, por ser uma cirurgia minimamente invasiva, a recuperação é mais rápida? A recuperação tende a ser mais rápida dessa cirurgia, mas quando a gente está falando de cirurgia de ombro, a gente sempre está falando de uma cirurgia de longa recuperação, seja por vídeo, seja por cirurgia aberta. Então a gente tem que lembrar que o ombro, a cicatrização tende a ser mais lenta. Normalmente o processo é de mobilização inicial para cicatrização, no segundo período melhora da dor, ganho de mobilidade, força e, por fim, recuperação das atividades funcionais, tanto no trabalho quanto para esportes. Então, a alta final depende muito mais de outros fatores, como a profissão do paciente. Quem usa computador só, ele vai normalmente ter a recuperação mais rápida que alguém que faz força, por exemplo, um instalador de ar-condicionado ou alguém que faz carga. Assim como em esportes, alguém que joga futebol normalmente tem alta mais rápida do que um paciente que faz vôlei ou faz um kitesurf. Mas, em média, são 4 a 6 meses para a alta final. Sérgio, a gente está chegando no final do nosso podcast. Eu já queria deixar aqui meu agradecimento a você. E queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre esse importante método de tratamento das doenças que acometem o ombro hoje, que é a videoartroscopia. Então, a videoartroscopia é um método mais moderno. Ele tem uma grande vantagem estética por usar pequenos cortes. E, com isso, também tende a diminuir a dor, diminuir o sangramento. E para o cirurgião, ele tem uma grande vantagem de poder diagnosticar e tratar patologias, inclusive, que a gente não consegue ver por um método aberto. Sérgio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do Podcast Saúde. Obrigado, Sérgio.